Olá, gente, tudo bem? Eu me chamo Matheus Lemos, sou professor de Educação Física do SEJA Frei José Ademir de Almeida e hoje estarei aqui ministrando uma aula para vocês sobre a Educação Física no ENSEJA. Então, se você está inscrito nessa prova, neste exame, conhece alguém que está inscrito a nível de ensino fundamental, compartilhe esse vídeo que eu tenho certeza que teremos dicas preciosas para esta prova tão importante para vocês, ok? Diante disto, o objetivo de nossa aula é dialogar sobre as possibilidades da educação física no ENSEJA. Professor, mas aonde eu posso encontrar a educação física no ENSEJA? Em que parte do caderno de questões? Bom, é importante a gente situar inicialmente que a educação física, junto da língua portuguesa, língua estrangeira espanhola e inglesa e também da artes, fazem parte, elas todas juntas, estas disciplinas, esses componentes curriculares, de uma área denominada linguagens e códigos. Então, será nessa parte da sua prova, na área de linguagens e códigos, que você vai encontrar questões referentes à educação física no ENSEJA. Mas especificamente onde dentro da área de linguagens? Bom, quando você observar questões que tematizem os esportes, as brincadeiras e jogos, a ginástica, as danças, as lutas, as práticas corporais de aventura e também conhecimentos sobre o corpo, questões que podem trazer sobre os benefícios da prática regular de exercícios físicos, os riscos do sedentarismo e da obesidade para a saúde, questões também relacionadas a transtornos alimentares, a mídia, padrões de beleza, dentre outras possibilidades relacionadas à saúde, nós podemos compreender que também faz parte da temática conhecimento sobre o corpo e junto destas outras práticas corporais integram as possibilidades das temáticas da educação física dentro do ENSEJA. Ok? Já vamos começar com a nossa primeira questão, então? A primeira questão que eu trago para vocês é do ENSEJA de 2017, uma questão que tem como temática as brincadeiras e jogos. É importante que, inicialmente, sempre que exista uma imagem, um texto, uma figura, é importante uma poesia, uma letra de uma música, que você faça a leitura de forma cuidadosa, para que muitas vezes a resposta está da interpretação desses elementos que estão expostos na questão. Então, o que é que a gente pode ver nessa figura, né? Figura que tem várias crianças realizando, né, praticando, vivenciando as brincadeiras e jogos aí na rua, algumas sozinhas, outras em grupo, né? Brincadeiras populares. Então, essa é a leitura que a gente faz inicial. Vamos para ver o que a questão pede. A questão fala o seguinte: a imagem sugere a existência da brincadeira como prática social que acontece, olha aí, sugere a existência da brincadeira como prática social. A gente pode ver as crianças interagindo, se relacionando socialmente, convivendo em grupo. Então, realmente é uma prática social, né? Que acontece, item A, em local específico e quando há mais de um participante, o que você acha? Item B, a partir de regras pré-estabelecidas e quando há competição. Item C, em qualquer idade e quando a criatividade elimina obstáculos? Ou item D, a partir da utilização de brinquedos e quando há supervisão de um adulto? Agora eu quero que você pause o vídeo e tente resolver sozinho, ok? Gente, mas em relação às brincadeiras e jogos, o que é que a gente pode analisar de uma forma mais contextualizada? Nós podemos perceber que as brincadeiras e jogos, elas são um patrimônio cultural, social e histórico de um povo. Mas como assim, professor? Porque as brincadeiras e jogos populares, elas são repassadas de geração em geração e elas se entrelaçam dentro da história de uma determinada localidade, de um determinado povo. Se você for para outro país,
teremos outras brincadeiras e jogos diferentes daqui do Brasil, daqui do Ceará, daqui da nossa cidade de Canindé. Então, elas também se entrelaçam em relação à cultura, os costumes daquele povo. Também são um legado social e histórico, por justamente ser repassado de geração em geração e fazer parte da história deste povo. Outro elemento importante que nós podemos destacar é que as brincadeiras e jogos, a gente não pode analisar, observar, encarar apenas como brincar por brincar, mas dentro das brincadeiras as crianças elas desenvolvem o raciocínio, o aspecto cognitivo, aprendem a elaborar estratégias, a resolver problemas, através dos movimentos corporais, trabalham habilidades motoras, também aprendem questões atitudinais, como saber perder, saber ganhar, lidar com a frustração, colaborar junto de outros colegas, competir. Então, a gente pode perceber o quanto as brincadeiras e jogos são importantes. Além de proporcionar o desenvolvimento da imaginação e da criatividade, que são fundamentais para o desenvolvimento infantil. Olha o quanto de coisa que a gente pode encontrar dentro das brincadeiras e jogos, hein? Diante disto, o que a gente pode perceber atualmente? Que, infelizmente, essas brincadeiras e jogos elas estão sendo esquecidas, preteridas por elementos tecnológicos. As crianças estão deixando de vivenciar essas experiências e, de certa forma, de se desenvolver, né, em relação a esse contato tecnológico que está tendo cada vez mais cedo. Algo que nós devemos ter cuidado em relação a isso, pois já percebemos o quanto a vivência dessas brincadeiras e jogos são importantes para o desenvolvimento infantil. Então vamos para a nossa questão. A partir disso que a gente dialogou, o que é que a gente pode analisar, gente? A imagem sugere a existência da brincadeira como prática social que acontece em local específico. Precisa de um local específico, de uma quadra, de um campo? Não, né? E quando há mais de um participante? Não, por exemplo, dentro da própria figura, a gente observa que tem crianças que estão vivenciando a brincadeira sozinha. Não precisa de outra pessoa. Então, não há necessidade de um local específico, elas estão vivenciando na rua. E também não há necessidade de mais de um participante. Então, esse item já está incorreto. Uma importante estratégia de resolução de questões é justamente ir eliminando os itens incorretos para encontrar o adequado. Item B. A partir de regras pré-estabelecidas e quando há competição? Essas regras precisam ser pré-estabelecidas ou podem ser adaptadas a gosto dos participantes? Elas podem ser adaptadas. Então, essa parte está incorreta. E quando há competição, não necessariamente. Pode haver uma brincadeira, um jogo cooperativo, em que todos colaboram entre si, ou todos ganham, ou todos perdem, diferente da competição em que há vencedores e perdedores. Então, este item também está incorreto. Em qualquer idade, e quando a criatividade elimina obstáculos, olha que interessante. Em qualquer idade, sim. Não só as crianças mais jovens, adultos, idosos podem se vivenciar as brincadeiras e jogos. E quando a criatividade elimina obstáculos, sim, muitas vezes não se tem um material adequado para aquela prática daquela brincadeira, daquele jogo, e nós fazemos adaptações, utilizamos a imaginação e a criatividade para a prática. Então, vamos deixar esse item aí separadinho. A partir da utilização de brinquedos e quando há supervisão de um adulto, não necessariamente há necessidade de brinquedo. Apenas a imaginação pode ser um elemento utilizado, sem necessidade de materiais. E quando há supervisão de um adulto, não necessariamente. Às vezes a criança ela pode vivenciar aquilo sozinha e de forma segura. Diante disto, o nosso item correto é o item C. Em qualquer idade e quando a criatividade elimina obstáculos. E aí, acertou? Gostou? Faça suas anotações, continue estudando e conte conosco que vai dar certo. No próximo vídeo, daremos continuidade ao estudo da educação física no Enseja.